Bom dia, alunos, como estão? Como comentado, como prometido, aqui nós vamos desenvolver uma planilha que é para resolver um circuito ao todo e fazer a correção do fator de potência. Já adianto que, para fazer essa planilha, vocês já devem ter realizado, já devem ter feito esses cálculos à mão, porque se vocês não tiverem feito esses cálculos à mão em algum momento, a tendência é que vocês acabem se confundindo e não conseguindo fazer ela. Então, o ideal é que vocês façam o cálculo à mão, que vocês desenvolvam todo o cálculo para compreender e que vocês desenvolvam a própria planilha. Então, a gente já está dando essa colher de chá de montar, fazer o passo a passo da planilha para depois chegar aqui. Outro detalhe é que nós não vamos nos ater à parte gráfica, estética, isso vamos pular. Então, a parte de quem tem ali uma dificuldade com o Excel, é bom correr atrás desse prejuízo, mas nós vamos direto ao ponto que importa, que é o ponto das fórmulas, das equações, de como chegar nesses valores, tá bem? Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, desenvolver toda a planilha, a parte estética. Nós colocamos aqui o dado de um motor, esse é o primeiro motor, depois a gente vai colocar outros motores para agregar o circuito e vamos comparar os valores, observando que é ideal que vocês façam com esses valores que estão aqui. Nós temos o valor de 0,8 de rendimento, N, o valor de 0,75 do fator de potência e a potência em quilowatts de 1,5 kW. Tudo isso aqui que tem o asterisco está na cor vermelha são dados que você vai fornecer, são dados do teu circuito. Os demais dados que estão na cor preta serão dados calculados. Então, tudo que for vermelho, você vai ter que fornecer, seja o rendimento, fator de potência, potência ativa, tensão, frequência, fator de potência desejado. Então, aqui está bem explícito, né? Valores fornecidos pelo usuário. E, então, o nome do equipamento. Então, qual que é o primeiro passo aqui que nós temos na nossa planilha da forma que foi organizado aqui? Lembrando que a organização, a forma é independente de vocês. Eu estou passando esse padrão, que na minha visão é o padrão mais estético, mais bonito e mais fácil de se localizar, mas vocês podem fazer o padrão de vocês, tá bem? Então, nós vamos fazer aqui conforme o que está. O que é o primeiro valor que nós vamos calcular? É o ângulo. Então, o ângulo, como é que eu acho o ângulo? Não é o igual a cosseno de quem que é o meu fator de potência? O 0,75. Então, fechar. Muito cuidado para não confundir o 0,75 com o rendimento. Pô, mas se eu fizer na calculadora, arco cosseno de 0,75 não dá esse 0,72227. Por quê? Já vou explicando para vocês. O Excel, que é a ferramenta que nós estamos utilizando, ele utiliza a escala radianos. Radianos, pois bem. O que nós precisamos para trabalhar é a escala graus. Então, nós vamos ter que trabalhar muitas vezes com conversões de graus para radianos, senão o valor não vai fechar. Então, vamos voltar aqui clicando na fórmula, né? Na célula. Cliquei aqui, ó, a cosseno da célula D4, que é a célula do fator de potência. Então, tendo esse valor, como está explícito ali em cima, eu vou colocar agora a conversão aqui, a escala graus. E vou abrir parênteses e fechar. Então, eu escrevo graus, para saber que meu resultado é em graus, abro parênteses, a cosseno da célula D4. Beleza? Vamos dar um Enter. Ó, já apareceu um valor agora mais próximo do que nós estamos acostumados. 41,40 ou 41,41 com uma agenda redonda na calculadora. Tá bem? Agora vamos calcular o P'. O P' é, lembrando da fórmula, por isso que é interessante que vocês façam os outros exercícios. Os valores que nós vamos utilizar aqui já foram colocados em outros vídeos, que foi feito à mão. E agora nós estamos automatizando esse processo. O P' seria a potência em quilowatts, então é igual, não se esqueça de colocar o sinal do igual ali, dividido. Ó, o P' é a potência ativa dividido pelo rendimento. Então é o F4 dividido por C4, que seria a potência ativa, quilowatts, dividido pelo rendimento.
e ele vai me dar o valor corrigido, 1,875. Então já temos esse valor também, que é o valor desenvolvido. Agora a minha potência aparente. O que é a minha potência aparente? A minha potência aparente é a minha potência ativa, que seria já corrigida, o meu P', dividido pelo meu fator de potência. Então, fica G4 dividido por D4. E vai dar 2,5. Tranquilo? Observando outros vídeos, nós temos esses mesmos valores que foram feitos na calculadora. E a minha potência reativa, qual que é? É igual. Então, aqui, para mim achar minha potência reativa, eu vou fazer igual. Qual que é a fórmula da minha potência reativa? É minha potência aparente vezes o seno. Aqui tem um errinho que ele muda o seno para 100. Olha, ele coloca um M. Depois a gente vai corrigir isso, mas é um erro do Excel. Não consegui achar o motivo. Então eu vou colocar cosseno, ó, pelo seno do ângulo. Perceba, até depois que eu mudar aqui, ó, vou corrigir o N aqui, ele não vai dar o resultado certo. Ó, ele dá um valor negativo. Por que que dá esse valor negativo? Lembrando novamente que nós temos que sempre converter para do radianos para o graus. E agora, como ele está em graus, eu tenho que converter, olhem aqui, ó, para fazer em radianos. Abre e fecha parênteses aqui, não pode esquecer dos parênteses, senão dá errado. Ó, já temos um valor realista agora, 1,653. Tá? Então nós já temos as informações aqui do motor. E se eu colocar mais um motor aqui? Vamos colocar aqui motor 2. E vamos colocar as informações do motor 2. O rendimento dele é 0,95 desse motor. O fator de potência desse motor é 0,8. E a minha potência ativa é 2. Vamos colocar esses valores aqui. Lembrando que esses são os valores que eu já usei em outro exercício muito parecido, num outro vídeo. Tá bem? Só que naquele eu fiz à mão. Até depois, para conferir, nós vamos conferir com aquele exercício. Beleza? E agora, o que eu faço? Puxo aqui. Olha aqui, ó, vai dar o ângulo. Puxo aqui, ó. Estão vendo esse quadradinho que tem aqui no lado? Ele vai dar uma cruzinha, eu puxo. Ele vai puxar a equação. Quando eu puxar aqui no quadradinho, ele puxa a equação. E ele já faz de todo o motor. Tá bem? Então, nesta forma aqui, eu consigo os valores com uma precisão muito boa, com bons números depois da vírgula, coisa que raramente nós fazemos na calculadora. E nessa forma, eu consigo trabalhar de uma maneira eficiente. E agora vamos aos outros pontos aqui. Estão vendo que aqui tem um total. Nesse total, lembre-se que para eu fazer o triângulo total do circuito, eu tenho que ter os valores da somatória da potência reativa e da potência corrigida. Tá bem? Então vamos lá. Agora eu vou colocar igual, somar. E vou somar o que tem aqui. E eu vou também fazer igual, soma. E vou somar aqui no que tem corrigido. Ó. Eu clico no primeiro e puxo. E ele vai me dar o somatório das potências. E dessa forma eu consigo calcular os meus valores. Agora o que eu vou calcular primeiro? Eu vou calcular o ângulo. O meu ângulo, vamos lá, é igual a, ou seja, arco tangente de potência reativa sobre potência ativa. Então aqui eu faço uma divisão. Não deu o valor legal não, pessoal. Esse ângulo não tá, porque ele está em radianos. Então o que eu tenho que colocar aqui? Graus. E fechar parênteses. E dou Enter. Agora me apareceu um ângulo plausível, que é o ângulo daquele triângulo resultante que nós usamos no circuito.
Então, gente, ele dá um valor de 39,08. No cálculo, a gente calculou na calculadora, deu mais ou menos 39,11. Então, gente, são esses valores que nós temos que tomar muito cuidado, tá bem? Então, agora, nós vamos calcular a potência aparente deste circuito, tá bem? Antes, não, vamos calcular o fator de potência ali, que já está aqui no ladinho. Vamos achar aqui o fator de potência total desse circuito, que é a informação aqui para completar o meu triângulo. Então, vamos lá, igual meu fator de potência. Não se esqueça de colocar, apertar igual antes, senão não vai dar certo a fórmula. Igual, o meu fator de potência é o cosseno. Aqui eu já vou escrever radianos deste valor aqui. E fecho duas vezes o parênteses e ele vai me dar o fator de potência total do circuito, que é aproximadamente 0,77624. E agora eu consigo calcular a minha potência aparente. Eu venho aqui, igual, o que é minha potência aparente? É a potência ativa dividido por a minha potência pelo meu fator de potência. Então nós temos aqui o 5,12, né, que é um valor aproximado que eu calculo. Beleza, pessoal? Até aqui vejam, revejam, façam. É as mesmas fórmulas que nós fizemos na calculadora, só que agora escritas de uma maneira mais automatizada. Então, se eu colocar outros valores, nós vamos somar automaticamente. Tranquilo, pessoal? Vamos dar continuidade aqui ao circuito e vamos fazer a parte da correção de fator de potência. Então, vamos lá com as informações que nós temos. Então, o que eu vou calcular primeiro aqui? Eu dei aqui um valor desejado de fator de potência, que é o valor estipulado em lei, 0,92. Lembrando que esses valores depois eu posso mudar para qual eu quiser, tá? Conforme minha necessidade. Então, o valor de tensão, aqui ó, essa parte de baixo já tem o valor de tensão e frequência, que são informações do circuito. Se vocês fizerem um circuito no Paraná, ele vai ter 127 volts e a frequência 60. Se vocês fizerem no Paraguai, já vai ser uma frequência de 50 Hz, ou na Argentina. Então, são esses cuidados que nós temos que cuidar para a hora de fazer um projeto. Então, o ângulo desejado é igual. Vamos colocar aqui graus a cosseno de 0,92. Fechou, fechou. Tem aqui o valor do meu ângulo, 23,07. Normalmente a gente coloca 23,1 para arredondar. Agora eu posso calcular o meu S corrigido. Então eu vou aproveitar esse mesmo valor aqui de potência que nós temos no corrigido, nesse somatório aqui, para fazer. Então vamos lá. Igual. Vamos fazer aqui esse valor do S corrigido. Igual a potência dividido pelo FP. Então, vamos colocar aqui pelo fator de potência, ele já vai me dar o valor da potência ativa corrigida, o S. Então, vai dar 4,3263. Então, aqui nós temos o valor corrigido. Agora, na fórmula, eu venho aqui para o lado e eu consigo calcular o meu Q, o meu valor corrigido Q. Então, o que é o Q? É a potência reativa. Então, vou calcular aqui. Coloco aqui igual. Minha potência reativa é o S vezes o cosseno, abre aqui, radianos. Vou colocar aqui o ângulo, fecha parênteses e vai dar 3,98. Esse aqui, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ah, é seno, não cosseno. É, gente, muito cuidado. Aqui é seno. Agora fechou o resultado. Então, aqui eu estou calculando meu valor de Q. Então, corrijam, muito cuidado nessa hora. Lembrando que é o valor de seno. Então, eu estou fazendo a correção aqui como se eu estivesse fazendo a calculadora. E o meu Q total, lembrando que ele é subtração, é igual
ao valor calculado inicialmente, o 3,23, vezes 1.000. Por que vezes 1.000? Porque nós estávamos trabalhando na escala KVAR e agora nós vamos trabalhar em VAR. Então, vezes daí esse valor aqui, que é o G22, vezes 1.000. Fiz esse valor, observe que ele já dá aqui um valor total, 1.536 no total. E agora a nossa fórmula final, que nós temos que fazer, que é a fórmula que vai me dar o capacitor de correção. Então, igual ao valor do Q total, então eu já clico aqui sobre a célula, dividido por 2 vezes. O pi, existe o comando pi no Excel, ele não está dando certo, até vamos testar aqui. Se vocês conseguirem, vocês podem fazer, vai dar erro depois nessa fórmula aqui por causa desse pi. Mas eu vou fazer aqui só para vocês verem como é o correto. 2 vezes o pi, vezes a frequência que está aqui, e o vezes o 220, que é a tensão ao quadrado, que daí eu vou colocar aqui o chapéuzinho, 2, e fecho. Ó, não deu certo por causa daquele pi. Então, quando vocês forem fazer, nós temos que tomar esse cuidado na hora do pi, porque ele pode dar alguma inconferência, algum valor fora. Então, nós vamos colocar aqui o 3,14, um valor aproximado, 3,1415, e dá um Enter. Observe aqui que é o valor destinado que vocês têm que trabalhar, que deu 8,42 ou 84,23 microfarad, tá bom? Então, esse é o valor do capacitor, daí vocês podem converter já manualmente para a escala do micro ou milli, conforme vocês verem necessidade. Então, essa é a nossa planilha automatizada, o jeito de fazer ela. Vamos colocar mais uns 2 motorzinhos ali, umas lâmpadas aí para ver como que ficaria esse circuito, como que ele iria se comportar para a gente testar, tá bem? Então, aqui eu vou colocar aqui motor 3 e lâmpadas aqui. Vamos dizer que eu tenho um banco de lâmpadas fluorescentes. Vou colocar aqui conjunto de lâmpadas. Todas em paralelo e todas iguais, tá? Então aqui o meu motor, digamos que eu tenho um rendimento com ele de 0,8, que é o convencional, e o fator de potência dele de 0,95. E aqui no ângulo, eu não digito nada, e a minha potência ativa, eu vou colocar aqui que é um motor de 1 HP 0,736. E daqui, os outros dados, o que eu faço aqui? Eu puxo. Vou puxar. Aqui eu puxo. Sempre na cruz e puxo. Observem os valores, já mudaram automaticamente na planilha. Beleza? Então aqui eu já tenho os valores com uma outra configuração por causa dos dados que eu coloquei agora no motor. Então agora eu vou colocar um conjunto de lâmpadas, digamos que o rendimento dela é 0,5, umas lâmpadas bem ruinzinhas. O fator de potência dela é 0,3. E a potência delas é bastante lâmpada, digamos que eu vou ter 0,8 kW. E aqui agora começa a puxar. Puxei aqui, ó, cliquei no quadradinho, puxei. Cliquei, puxei. Perceba aqui que o meu fator de potência total aqui já deu uma baixada, porque as lâmpadas aqui puxaram muito, elas são muito ruins. E os outros valores também. Então aqui vai ter que ter uma correção maior, de um capacitor de 320 micro. Tá? Então isso é uma observação que está sendo feita. Tá bem, gente? Então essa daqui é a planilha automatizada. Espero que vocês façam ela. Não se esqueça de fazer os outros exercícios na calculadora. Façam e revise esses dados na calculadora. E estude. Forte abraço, uma boa semana, bons estudos para vocês.